nossa última transmissão do Papo Lambeiro nessa primeira temporada, né, nesse mês. A gente já está aí trabalhando, aí, programando uma segunda temporada para começar no mês de junho. Vamos ver, semana que vem já teremos novidades. Bom, o meu nome, para quem não me conhece, é Pedro Cobra, eu sou da Companhia Plástica Onírica, e o Papo Lambeiro ele é um programa de bate-papo sobre o Teatro Lambi Lambi, e ele é uma parceria que a gente fez com a Cia Lua pra Rua e com a Trágica Companhia de Arte, que estão aí nos assistindo. Como de costume, vocês que estão aí ouvindo o papo podem enviar perguntas para a gente pelo chat que abre aí junto da transmissão. Então fiquem à vontade para enviar as perguntas, e se a gente não conseguir pegar as perguntas na hora e inserir na conversa, a Lari está aqui na função dela de acompanhar o chat, interagir com vocês e anotar essas perguntas para a gente tentar abordar no final o máximo possível. Lembrando que a gente tem aí aquele limite de 1 hora, então se a gente conseguir ser objetivos e sucintos na conversa, é melhor para a gente ficar dentro desse tempo. Bom, vamos lá. Ana, vou te apresentar. Vamos lá. A Ana Pio, gente, é essa pessoa maravilhosa que está aí embaixo na telinha. E ela é atriz, palhaça e pesquisadora natural de Lisboa, em Portugal. Ela é graduada em Antropologia pela Universidade de Lisboa, é mestra em Antropologia Social pela Unicamp, aqui de São Paulo, e pós-graduanda em arte-terapia no NAP, também em São Paulo. Ela inicia sua formação em 91, no curso de atores do IFCTE, em Lisboa, e entre... Isso? IFICT. Tá. Para quem tivesse, eu mandei um convite aí para o pessoal do IFICT, para os meus ex-colegas do IFICT. Perfeito. Tá bom. E entre 92 e 94 também teve formação no Centro Dramático de Évora. Em 96 e 97 foi bolsista da Fundação Calouste Gulbenkian para estudar na École Inter... Perdão? Sim. Calouste Gulbenkian. Calouste Gulbenkian. Então, dei uma olhada, ele é armênio, aí eu joguei no Google Tradutor, deu alguma coisa parecida com o que eu tentei falar aqui, mas então fiz tudo errado. Tem uma outra história, mas depois eu conto. Tá bom. E aí, com essa bolsa, você estudou na École Internationale du Théâtre Jacques Lecoq, em Paris, onde participou do Laboratório de Estudos de Movimento. Ela realizou formação com importantes artistas e pesquisadores como Claire Regan, Yves Marc, do Théâtre du Mouvement, assim como o Odin Teatro, Odin Teatrete, Odin, não sei como é que fala isso em dinamarquês, que é dirigido pelo Eugênio Barba. Trabalhou em várias companhias de teatro, apresentando-se tanto na Europa como no Brasil, Chile e Argentina. Foi palhaço hospitalar no Operação Nariz Vermelho, em Lisboa, Portugal, entre 2003 e 2011, e é mentora e coordenadora do projeto Ilustres Honrarias, que faz a visita de artistas profissionais a instituições de longa permanência de idosos. E em 2013 ela funda em Campinas o Teatro Balbuínas, que é o grupo que ela faz parte. E a linguagem que a companhia trabalha é focada no teatro visual, teatro físico, do gesto, de bonecos, escrita criativa e comicidade poética. O tema desse papo é a recepção do público e o olhar crítico da lambi-lambeira, né? Então você podia começar contando pra gente, Ana, sobre a sua trajetória enquanto artista, né, essa sua vinda, né, transição de Portugal para o Brasil, que acho que é um assunto super bacana de ouvir você falar sempre. E como é que começou essa sua aproximação com o Teatro Lambi Lambi? Conta pra gente. Tá bom. Então, antes de tudo, eu aqui um objetozinho para agradecer ao Brasil, que o meu pagador, e a gente vai regando.
Então, eu conheci o Teatro Lambi Lambi em 2013, com uma artista visual, a Denise Vallarini, que eu conheci numa turnê. Estão me ouvindo bem? Estou aumentando o som. Estão me escutando bem? Tá. Eu tô. A Denise Vallarini, a gente se conheceu numa turnê aqui pelo estado de São Paulo, com uma outra companhia de mamulengo, do qual eu fazia parte, mas como atriz palhaça. E ela manipulava uma boneca. Daí ela me apresentou essa linguagem, e na época foi ela quem fez as cabeças da minha primeira caixa de teatro Lambi-Lambi, Uma Janela para o Largo. Eu escrevi o roteiro e ela criou as cabeças, e eu fiz o resto da composição visual, dos adereços. Inicialmente era Teatro Balbinas Beduínas, porque era eu e ela, nós participávamos, criámos um espetáculo juntas, Um Buraco no Céu, que foi, ela trouxe a ideia do roteiro e eu fui reescrevendo, e ela também trazia. Eu vou só mostrar uma boneca, são várias. Fazia estas bonecas que são dentro da mesma linha do Teatro Lambi Lambi, que hoje estreou em inglês, né? Uhum. E daí a minha aproximação foi através dela, e quando eu comecei a montar a caixa, ela me mostrou uma caixa que ela já tinha apresentado, foi a primeira, mas ela já não apresentava mais. E daí eu comecei a assistir no YouTube. Quando eu assisti a mais caixa, foi em Valparaíso, no teatro, no Festilambi. Daí foi assim, uma oportunidade, uma honra de ter sido convidada, selecionada com o trabalho. E curiosamente, a cidade de Valparaíso me lembra muito Lisboa, que é também uma cidade de litoral, com mar, e me remete à dinâmica de Valparaíso aos anos 80, tanto em Lisboa como na Espanha. Então, esta caixa de teatro Lambi Lambi, Uma Janela para o Largo, ela foi criada, e vou tentar assim entrecruzar também. Quando você me mandou o roteiro, eu comecei, não é organizar, mas depois as ideias elas vão se cruzando. Quando eu criei o roteiro do Uma Janela para o Largo, foi a partir de uma praça, de um largo, que é o Largo do Intendente, no centro de Lisboa, que fica bem do lado da minha casa, que é no casco histórico, perto do castelo, que fala-se bairro, não é? É a região, não é como na França é quartier, em Portugal é o bairro. É a moraria, que é dos bairros, se não o mais antigo de Lisboa. E depois também, bom, com o terremoto de 1700 e trocou passo, muita coisa se destruiu. Mas esse bairro, o Largo do Intendente, sempre teve assim, um histórico por ser uma cidade portuária de prostituição e de, bom, várias coisas ao longo, era um bairro marginal, vamos dizer assim. E uma época virou também uma região de tráfico de droga. E uma vez, assim, nas últimas vezes, eu já não vou a Portugal há uns 2 anos. Da última vez que eu estive, tinha uma janela. Não, da última não, antes da última, porque eu já apresentei em Lisboa esta caixa. Tipo, se eu montei em 2014, bom, eu vi uma janela assim muito degradada. Sendo que a cidade, há uns 5 anos para cá, ela foi ficando gourmetizada, vamos dizer assim. Virou uma cidade muito turística. Uhum. Essa caixa é o meu olhar, e é também uma crítica a isso. Tudo vira mercado, tudo se mercantiliza. E então também é como homenagem ao Brasil, não é? Porque de lá que saíram nesse olhar mercantil,
que saíram às caravelas, não é? E que sempre com esse olhar de exploração. E hoje essa cidade, ela caiu nessa própria armadilha, no meu ponto de vista, é uma armadilha, porque rouba a identidade de uma cidade, rouba a identidade das pessoas. Fica mais bonita? Fica, mas no fundo tudo é moeda de troca. Então, essa Uhum. caixa, eu imaginei uma senhora, também tem a ver com a condição feminina, com a condição da mulher, uma pessoa, uma menina que passa a vida toda olhando pela janela e nunca sai à rua. Sendo que esse lado intendente, quando eu comecei a frequentar Lisboa, porque eu vivia perto de Lisboa, não é? Perto do mar, mas é como, sei lá, eu estou aqui em Barão Geraldo, em Campinas, é o mesmo que estar nem é o mesmo do que estar em Barão, São Paulo, porque é 90 quilómetros. Mas eu vivia num povoado mais pequeno, perto do mar, a 25 quilómetros de Lisboa. E quando eu comecei a frequentar Lisboa, porque ia fazer esse curso de atores, uma vez eu passei pelo Largo do Intendente, e assim, isto no início dos anos 90, era assim, bem pesadão, porque de fato era um lugar de muita criminalidade. E hoje virou um lugar, mas também com muita gente morando ali, não é, na região. Tanto é que esse bairro, era, não sei se ainda é, porque a especulação imobiliária foi mandando as pessoas embora. Então essa caixa tem todo esse tem todo esse contexto dramatúrgico, vamos dizer assim. E das primeiras vezes que eu cheguei passava no Largo do Intendente era muito estranho, porque era um ambiente bem pesado. Mas eu imaginei assim, uma senhora até a sua idade maior, idosa, a olhar pela janela e ver como se fosse um televisor, né? Uma TV, olha lá para baixo. Ainda tem esta personagem que era uma personagem típica, sei lá, nos anos, não sei, até os anos 60, não lembro, que vendia peixe. Tanto é que isto é uma escama de pirarucu. Pirarucu é um peixe amazônico, mas que parece assim aquelas cestas que se chamam canastras Uhum. e que tem esse não, que eu até fiz uma pensei, bom, eu vou apresentar para veganos, então não vou falar ao peixe fresquinho e vou colocar a fava rica. Eu já não lembro qual é que é o pregão, nem fala refrão, é pregão, que é os pregões populares, que é olha a fava rica! Bom, e essas vendedoras que vendiam na rua deixaram de existir, não é? Depois também com todas essas questões, que temos uma hora, não vamos falar, não é? Da comunidade europeia, do samba, enfim, todas essas questões. Então era uma crítica, um olhar crítico, assim, como a cidade se transforma e vira uma imitação dela própria. Onde tem aqui a caixinha. Vira um Sardine Park. Então, Uhum. assim, quando você pergunta, não é, no seu roteiro, como é que a linguagem da palhaçaria ou a comicidade, ela, ela entra aí No seu nessa trabalho. Uhum. nesse trabalho específico. Na verdade, eu nessa época, não era que eu estava muito indignada com a situação, não só política e econômica, não só de Portugal, como da Espanha, da Grécia, da Itália, porque estava uma situação muito que não favorece o cidadão. Eu me perguntava assim, se estão mandando as pessoas imigrarem, o que vão fazer do país? Se estão pedindo para pessoas qualificadas emigrarem, vão fazer aqui um grande resort? E de fato foi isso que aconteceu. Então, bom, daí assim, essa caixa era uma vez a Bela Rubra, né, que conhecia em Valparaíso, que também é não é só lambeira, é uma ótima marionetista. Eu penso que ela é madrilena. Eu acho que sim. Ela me falou.
Ana, essa caixa, essa história tem raiva. E eu nunca tinha pensado que ela transmitia isso, talvez porque ela se sentiu identificada. Por outro lado, por exemplo, aqui no Brasil, quando eu criei, uma vez uma menina, a filha de um grande amigo meu, o Cabeto, que faleceu ano passado, ela falava: você conta histórias muito tristes. E daí eu tentava também entender o que é no Brasil a tristeza e a alegria. E ao mesmo tempo eu também me perguntava, mas a gente tem que estar sempre alegre, né? A gente não pode ir lá também olhar para a nossa tristeza e colocar em cena, não é para pôr as pessoas para baixo, mas ela existe, não é? Agora Sim, faz também, parte da vida, né? Eu, no Saudade, eu tenho muito isso também, que é um espetáculo super melancólico, e as pessoas falam bastante sobre mim. Ah, mas é tão triste. A vida, às vezes, é muito triste também. triste, a gente sabe lidar. Então, a caixa seguinte, que eu ainda eu sinto que ainda estou em alguns colegas, não é? Inês C, a Gabi, a Jaque, também eu levei também para Salvador, mas eu sinto que essa caixa, ou a outra caixa da Maria da Luz, ela ainda está em construção. Ela é assim, porque eu ainda estou nessa questão assim do texto. Eu gosto do poético e a mim me agrada assim, pode ser sem texto, por exemplo, o meu solo de palhaça praticamente não tem texto, porque é muito pela ação. Mas eu também gosto da palavra. E assim, por exemplo, essa caixa, uma janela por ao largo, assim, é, é extraordinário para viajar. Vou tendo texto, então eu vou colocar em várias línguas e tá bom. Mas a Maria da Luz, ela ainda está assim, com o tempo entre 5, 6 minutos. Eu ainda. Bom, enfim. E assim, como o tema é a receptividade do público, e como eu fui eu que me autodirigi, eu acabo por considerar que eu nunca me autodirijo, porque é o público que também vai dando esse retorno, o público e os colegas. Então, para mim é uma grande honra estar fechando este ciclo, porque eu aprendi muito com a Júlia Barnabé, com a Rocio, que eu já conhecia aqui de Campinas, com a Suzy Daisy. Eu anotei porque eu sou péssima com nomes. Suzy Daiane. Suzy Daiane, ó, nem eu entendo a minha própria. Suzy Daiane. E assim, e com todo mundo, né? E em Valparaíso, quando nós assistimos as caixas uns dos outros, se debate, e essa questão da comunicabilidade, que para mim é muito importante. E como ser algo que tem a ver com as minhas raízes, ou a minha identidade, ou as minhas referências, o que é isso de raízes, né? Mas que chegue a várias pessoas. Então, para mim, essa questão do público-alvo, eu sempre penso que é para todo mundo. Eu gosto como assim, aquele clichê que eu acho que é um clichê bonito do Milton Nascimento, ir onde o povo está. Porque a minha primeira, assim, a minha primeira experiência profissional como atriz profissional, como eu te falei ontem, em 95, foi com uma companhia de teatro em Portugal, no norte, perdão, no sul de Portugal, no Alentejo, que não era teatro de rua, era teatro na rua. Era um palco italiana que nós montávamos na praça e apresentávamos para todo mundo. E era um texto do Goldoni, A Estalajadeira. E aí você tem várias camadas de entendimento, de referência. Eu sempre me apoio, como muitos de nós, se apoia no Charlie Chaplin. Você, quando assiste um filme do Charlie Chaplin, tem várias camadas de entendimento. A pessoa pode se rir da forma como ele caminha, como a pessoa pode se rir
por engano, vou pegar numa bandeira e a polícia ir atrás, e a outras pessoas se riem porque percebem que ele está pegando uma bandeira de uma manifestação. E aí, por aí vai, não é? Talvez uma criança de 4 anos não entenda isso, mas vai se rir de outra coisa. Sendo que a Janela para o Largo, ela não é assim dirigida à infância, mas tem crianças que curtem, que vê, porque é muito mágico. Então é assim, é sempre um grande agradecimento a Denise Santos e a Ismin Lima essa essa descoberta ou essa criação que né, essa criação dessa linguagem que assim é mágico, Sim, é muito mágico. ela- elas estão assistindo a gente, inclusive. A mim me lembra quando eu era criança, uma vez eu tinha na praia, anos 70, no início dos anos 80, mas final dos anos 70, tinha uma caixa com os bonecos. E quando você colocava uma moeda, eles dançavam. Não era lambe-lambe, porque dava todo mundo para assistir, mas para mim aquilo era mágico, e não tinha história nenhuma, era só eles dançando dentro da caixa. Então, para uma criança olhar para dentro e ver uma história só para ela, então esse intimismo, e você perguntou, eu não estou controlando o tempo, Eu perguntou estou mais vendo uma. aqui. Mas é isso. Não, mas é isso aí, falar um pouco sobre essa recepção, né? Como é que você faz isso no seu trabalho, principalmente, isso, você já está falando disso, como é que, tanto na Janela para o Largo, né? Quanto para Maria da Luz, que eu vi que você tem uma relação super interessante com o público antes de começar a caixa, né? A gente falou muito isso aqui em outros papos, né? De como o espetáculo do Teatro Lambi-Lambi, a dramaturgia, enfim, começa antes mesmo da pessoa entrar na função propriamente dita dentro da salinha de espetáculos, dentro do Lambi Lambi, né? E você faz um trabalho super interessante nessa recepção. Então é isso, como é que você vê esse momento, né, a importância desse momento, como é que você faz isso com seus espetáculos? Olha, então, eu hoje eh, escrevi uma frase, assim, parece que tem uma frase de efeito, que é que tem a ver com o espaço físico, não é? Essa pergunta que você faz do espaço físico, de quando é adequado, quando não é adequado, porque eu já fiz, por exemplo, aqui em Barão Geraldo tem uma feira ao sábado de manhã, agora não está, mas ao sábado de manhã, que é uma feira de produtos, de artesanato, e depois às 11 da manhã tem ou tem show, ou tem música, e de facto, e tem comida, e de facto, a gente entender o espaço em que se encontra e quando se tem música, as pessoas não conseguem sequer escutar. Ou se é na hora, está num lugar onde as pessoas estão comendo, as pessoas querem comer. Então, ter esse entendimento do lugar, né? Por outro lado, bom, eu vou já falar a frase de efeito, Uhum, tem a ver com essa minha experiência como palhaça em hospital. Então a frase é: nós somos a visita que nos visitam, no caso, no Teatro Lambi Lambi. Então, eu, eu me colocar no lugar, eu sou a visita, eu sou a visitante, e estou aqui. Então eu fiquei assim, hoje refletindo e também com os outros papos, não é? Com os outros artistas, não é? Da área, da Suzy, né? Suzy uhum, Nayane, não é? Dos piratas, não é? Que chamam, que eu sim, acho super interessante, né? Ainda para mais porque eu também já fiz, tenho feito muitas vezes animação de rua, sendo que, por exemplo, no hospital você tem que ter esse olhar que não que você não está na rua, você é a visita, é visitar. Então tem que jogar com o que é conveniente no sentido assim, poxa, se você seja muito, a pessoa que está lá ligada, não é, numa máquina, talvez não seja uma ótima ideia, além de que está atrapalhando a equipe hospitalar, ou o nível de ruído, o que for.
Então, eu me baseei assim, muitas vezes, tá aqui o meu cachorro, se encontrar aqui um focinho, o, houve momentos, por exemplo, na feirinha, que eu colocava a caixa e assim, eu sempre fui muito energética na atuação, principalmente na rua. Olhem para mim, olhem para mim, olhem para mim. Então vou falar, vou me exercitar no sentido de, ainda para mais nessa crítica ao mercado, venham, venham, compram do meu produto. Eu assim, não, eu vou estar aqui e as pessoas que sentirem curiosidade, elas vão se aproximar. Vou trabalhar a sutileza. Por outro lado, a questão também, não é que já foi falada aqui, não é da imagem, não é do figurino, da imagem. E tendo, assim, dando continuidade à sua pergunta, como é que a linguagem da palhaçaria ou da comicidade ela entra, mais da palhaçaria do que da comicidade, embora já essa questão da interação com o público já cria uma cumplicidade, que não tem que ser propriamente a pessoa rir às gargalhadas, dar risada alto, mas ela já sente um vínculo, não é? E essa mulher da caixa do Teatro Lambi-Lambi, numa janela para o lado, que isso não é visto no YouTube, eu fui descobrir isso em Valparaíso. Eu assim, poxa, falta aqui qualquer coisa. Preciso de mais uma interação. Que não seja só a pessoa colocar a cabeça e depois sair e já está. E eu coloco uma máscara, que é uma velha, que é ela que sai da caixa. E ela sai e ela segura nas mãos da pessoa e fala para ela: nunca é tarde para sair à rua. E a pessoa normalmente responde: nunca é tarde. E ela responde: e nunca diga nunca. E pronto, e acaba aqui, ou seja, aí eu vou também esmiuçar um pouco o porquê dessa frase, não é? Que ao mesmo tempo que assim, a pessoa nunca é velha ou nunca é tarde demais para ela sair à rua, e também tinha a ver também com essa questão da gente estamos sendo engolidos por uma lógica neoliberal e a gente nunca pode falar, nunca vamos sair desta situação. Não, a gente sai consoante a nossa consciência e começar a dar importância para outras coisas. Então, essa importância para outras coisas já tem a ver com a criação da Maria da Luz. E daí da Maria da Luz, tanto nessa feirinha, como eu apresentei no SESI, em Uberaba, Minas Gerais, era de palco, porque eu tinha o interesse de perceber assim, até onde essa questão de estar dentro da caixa do pequeno e do grande, assim como da interação com o público, do grande e do pequeno, do dilatado em termos de presença cênica e da presença cênica estar lá na mesma. E isso tem a ver, a gente fala o estado de palhaço, que é o estado de abertura, e no meu ponto de vista, qualquer ator que se for em ator ou atriz deveria passar por esse estado de abertura, de eu não sei, vamos interagir com, não é? Esse estado de inocência, de um olhar pela primeira vez. E pronto, eu trabalhei isso, não é? Tanto numa caixa como na outra, e na viagem de Maria da Luz eu fui fazia uma pequena plateia e fazia dentro da caixa, ou fazia só para 4 ou 5 pessoas. Em Salvador eu ainda cheguei a fazer para 3 crianças ou 4, debaixo de um tecido. Então eu fui experimentando, assim, para mim tem sido muito bonito essa linguagem que te dá a possibilidade, é uma possibilidade autoral, não só de experimentar com
com o público como essas linguagens que se cruzam, não é? Das artes visuais, da sonoplastia, da luz. Eu sou um zero, não é? Vou colocando as lanterninhas lá e percebendo e assistindo, não é, aos trabalhos das pessoas, não é, dos colegas e aquilo que a informação, nomeadamente a Gabi e o Flávio, penso, né, que deu um papo-lambeiro de luz, penso eu. Bom, É, a Gabi, foi a Gabi. foi a Gabi. Então, assim, para mim tem sido assim, muito instigante, assim, como condensar, Uhum. como passar um momento Sim. poético que toque o coração das pessoas. Mesmo no Sol de Palhaça, eu fui mais ou menos criado na mesma época e que tinha a ver com, e que tem a ver, porque é apresentado, com a subsistência do artista. A gente viver com dignidade do nosso trabalho. E a Caixa Lambi Lambi, ela te dá essa autonomia, não é? Sim. E ao mesmo tempo esse alívio de, cara, eu não preciso de uma plateia imensa para que isto aconteça. Uma pessoa já acontece. Uhum. É muito Embora, bonito. muito bonito, É embora muito. assim, depois de eu trabalhar no hospital, onde eu visitava uma pessoa, uma criança numa cama, para mim, um público já é um público. Então, Uhum. mesmo que eu apresentar o meu espetáculo de palhaça na mesma pracinha e tem uma criança, um adulto, ou quem seja, já é alguém, já é uma interação. E já é um prestígio, uma honra aquela Sem pessoa estar dúvida. ali. E exige um compromisso super grande com esse momento, né? A nossa arte, eu Sim, acho. Justamente por ser uma pessoa e ela tá com a atenção toda voltada a você, sem nenhuma, sem muitas outros estímulos, assim, que a distraiam. Claro, a rua é cheia de estímulos, mas de certa forma ela tem uma atenção muito especial, né, nessa relação que se dá com o lambi-lambi, com o espetáculo. Então, acho que isso exige da gente um compromisso muito grande com essa relação. E um compromisso com essa relação, um compromisso muito grande com o trabalho que vai ser apresentado, né? Porque eu sempre penso assim também, né? Justamente a pessoa está vindo me visitar, né? Eu sou a visita que ela está me visitando, aí pegando a sua frase. E se eu estivesse no lugar dela, né? Como eu gostaria de ser tratado, como eu gostaria de ser conduzido nesse novo universo que eu não sei o que vai acontecer, porque é muito maluco, né? A gente pensar que uma pessoa estranha vai chegar, botar a cabeça dentro de uma caixa de um sujeito que a pessoa nunca viu, né? Alguém vestido de um jeito esquisito, com uma proposta diferente. E se ela não se sentir o mínimo segura e o mínimo cativada, isso não acontece, né? E ainda assim, ainda que você consiga fisgar, como que você conduz de forma segura e ao mesmo tempo comunicativa e transformadora dentro do espetáculo, né? Para devolver ela de volta para o cotidiano. Isso é uma coisa que eu me pego muito. E é uma pergunta que eu tenho para você, né? Em relação a essa qualidade, quais são os seus critérios, né? Tanto enquanto artista, com o próprio trabalho, para fazer essa recepção do público, e também como espectadora, quando você vê outros trabalhos. Quais são os seus critérios de qualidade dessa relação? tem a ver com a empatia, a gente criar empatia e querer comunicar. No meu ponto de vista, que eu já escutei assim, até queridos amigos, assim, artistas, dizem assim, eu não preciso de comunicar nada. Tipo, artista conceptual, nada contra a arte conceptual, mas Uhum, mesmo a arte conceptual ou a arte abstrata, ela, no meu ponto de vista, e eu conheço algumas coisas, assim, ela precisa de ter pulsação, precisa de ter alma, precisa de ter alma. E essa alma ela vai comunicar. Porque assim, se eu faço uma coisa, eu posso fazer uma coisa e colocar na gaveta, mas se eu faço alguma coisa para que e convido alguém para me vir assistir, eu preciso de comunicar com a pessoa, senão não estou desconsiderando a pessoa.
Assim, você está Exato. aqui, mas não importa se você vai entender alguma coisa, porque você só está aqui. Então, para mim tem a ver com respeito. Na live da Anima Rua, eu brincava da questão da Frozen. Que assim, eu não tenho perfil para Frozen. A quem tenha, quem faça melhor. E a gente não tem que escrever histórias nesse formato de. Não é? Do outro Disney ou de outros. Não, com todo respeito, eles têm o seu lugar. Mas todas as outras poéticas também têm o seu lugar. E não tem que ser uma historinha do princípio ao fim, mas assim, tem que criar alguma, tem que chegar nas pessoas. Tem que chegar tem que chegar no coração das pessoas, de alguma forma. Uma poesia, ela não tem que ser uma coisa mastigada, linear, mas a pessoa tem que se sentir contemplada, Sim, sim, tem que se né? sentir viva, né? Viva, Eu acho que porque esse é o não nosso depender propósito. assim, se tem final feliz, não é uma questão de final, às vezes são sonhos, é onírico, assim, por exemplo, na Viagem da Maria da Luz, é, é, por isso é que eu sinto que ainda não está fechado, porque assim, até onde chega, e depois muitos de nós terão também aquelas inseguranças de, será que chega nas pessoas? Será que, não é que elas curtam, é bom que elas curtam e que também façam, mas assim, será que eu, eu mereço que elas despendam o tempo delas assistindo a isto? Pois é. Isso é uma boa reflexão para todo mundo que cria um espetáculo, qualquer obra de arte, seja teatro lambe-lambe ou não. Isso, assim, é até fora a arte, né? Nossas relações. Será que a pessoa merece esse tempo que, né? Isso que eu estou me dedicando merece o meu tempo ou o tempo de alguém, que é a coisa mais preciosa que a gente tem, né, nessa vida, o nosso tempo? Principalmente hoje que nós temos uma quantidade imensa de estímulos, de coisas acontecendo, nem que seja só por falar no celular, porque voltando lá atrás, em 1995, quando eu comecei a viajar com teatro na rua, nós íamos em povoados no interior do Alentejo, de Portugal, do sul de Portugal, onde as pessoas nunca tinham assistido a teatro. Na época, o celular apareceu uns anos depois, em 98, já começou não é que ainda não, já não existisse, já existia, mas a democratizar e a massificar foi mais tipo 98, 99. E a ideia é que algumas lembranças, algumas pessoas mais velhas que tinham do teatro era dos saltimbancos nos anos 40, dos ciganos e dos saltimbancos. Parece aquele filme do Fellini, La Strada, não é? Com a Julieta Uhum. Mazzina. E daí, assim, poxa, para mim, assim, é uma honra levar um trabalho daqueles, não é? Alguém falou aí que é um ato político. É assim, a gente se posicionar é sempre um ato político, não tem que ser necessariamente partidário. Ao início, não é? Quando eu comecei a ter celular, ainda nem tinha internet, era super. Assim como filmar o meu trabalho de atriz, os meus espetáculos. Não, isso é vivo. Nossa, eu com a necessidade de me autodirigir, assistir a trabalhos meus é uma ferramenta de trabalho. Não é só eu me deleitar como espectador, olha como eu estava lá. Não é essa questão. Ou de, eu agora vou ter que. Também era essa preocupação. Agora, como é que eu vou repetir aquilo que funcionou? Teatro é vivo. E eu tenho, assim, nos últimos anos, trabalhado muito com a interação com o público. Então, é um veículo, não é? Então, não é uma pretensão. Como eu não trabalho muito com teatro de quarta parede, mesmo da Caixa, eu sentia necessidade de quebrar essa quarta parede e ter essa interação. A boneca, essa também que ela vai pro colo da pessoa no início, ainda quando
da caixa. Então, essa relação dentro e fora, assim como da velha que sai de trás da janela e desce até chegar na pessoa que está assistindo. Então, assim, para mim, essa questão ascética de tem que ser sempre, o perfeccionista tem que ser sempre desta forma, penso que perde a vivacidade. E hoje já temos tanta coisa que ela já está, o cinema já está tão, é aquilo e não tem espaço para deixar de ser de outro jeito. Porque o teatro é uma dádiva em relação a isso. Sim. A gente tem que aproveitar essa possibilidade de a cada vez ser único e diferente no Teatro Lambi Lambi, isso ainda é mais evidente, né? E a gente consegue ainda aproveitar mais variações disso, eu tenho essa sensação. Bom, a gente está chegando já nos 50 minutos, Ana, de transmissão. A gente tem alguns comentários aqui já, vamos tentar passar para eles nesse tempinho que a gente tem. A Cia Lua pra Rua, aí, nossa parceira, comentou que a palhaçaria, assim como o Lambi Lambi, carregam em si atos políticos, né? São linguagens de luta. E é uma bonita união que você faz com o seu trabalho, realmente. E a Trágica Companhia de Arte tem uma provocação aqui para você. Ela disse, ela falou, gostaria que a Ana comentasse a frase do manifesto do Teatro Lambi Lambi, né, que fala que o Teatro Lambi Lambi é feito parafuso na engrenagem do capitalismo. Então, nós já existirmos, já somos um parafuso na engrenagem do capitalismo. Nós já sermos quem somos, já somos um parafuso. Nós estamos dentro da engrenagem do capitalismo, quer queiramos, quer não, né? Quando a gente precisa de colocar a nossa campanha para que nos apoiem, não é? Ao assistir, ainda estamos, mas assim, agora como é que a gente vai dançar com o capitalismo, com essa lógica? A questão é quando tudo vira lucro e quando as relações humanas, elas já não estão assentes nas relações e no valor do nosso trabalho enquanto trabalho, que não precisa de ser trocado com dinheiro. E já tem muita experiência, não é? Nomeadamente aqui no Brasil, na Argentina, em muitos lugares, não é? Dos bancos de tempo, e hoje com a pandemia, muita gente está trocando conhecimento. Não é? Ok, se paga para fazer essa troca de conhecimento hoje na pandemia, a pessoa pelo menos precisa ter internet, e para ter internet precisa de pagá-la. Então, que tem que gerar uma renda. Agora, assim, dando assim, dando também continuidade a esse manifesto, eu colocaria também nesse manifesto que assim, nós artistas temos que ter essa responsabilidade uns com os outros, de sermos solidários, porque alguns de nós, às vezes, quando, por motivos vários, está num lugar de decisão, de poder, não cair nessa lógica, que é muito difícil. O dinheiro e o sucesso, né, se a gente não está vigilante, a gente facilmente cai nessa armadilha de não saber gerir, não conseguir olhar, não é? E nós, artistas, e eu falo por mim, porque quando eu cheguei em 2012, até então, eu trabalhava sempre era assalariada ou contratada. E, de repente, eu me vi numa situação, numa circunstância, poxa, eu vou ter... eu percebi que eu não tinha o meu repertório. Eu sabia o que eu era capaz de fazer, mas eu não tinha o meu repertório. Eu vou ter que criar o meu repertório, eu vou ter que criar produtos para vender. Não só para me afirmar como artista, mas é disto que eu vivo, é esta a minha profissão. Mas eu não tenho nada para apresentar para pessoas, como é que eu vou viver disso?
Qual é o produto? Todos nós, assim, eu não sei como vai ser depois da pandemia, para uns vão tirar, muitos de nós vai tirar daqui um monte de aprendizados e de novas formas de nos relacionarmos e de nos relacionarmos com o trabalho boas. Outros vão continuar com uma questão da economia, porque é a economia que tem sido. Quando a economia está acima de tudo, hoje eu estava pensando nisso, né? Na Guerra Fria, eram dois sistemas econômicos, que o que interessava era a economia, não eram as pessoas na individualidade, os seus desejos, os seus anseios. No bloco do leste era o capitalismo de Estado. E aqui é o capitalismo. Assim, no meu ponto de vista, é cara e coroa, né? E mesmo nesse regime, não é, da Europa do Leste, muitos artistas sofreram consequências muito graves. Sem E a dúvida. espiritualidade, não é, tem a ver também com correntes, não é, filosóficas do materialismo, não é? As pessoas que se conectavam com a sua espiritualidade, olha só, assim, estamos sem fugir, porque assim, a Maria da Luz também tem muito a ver com esse trabalho de espiritualidade, xamanismo, que eu tenho tido a oportunidade, não gosto da palavra privilégio, oportunidade com pajés indígenas, do povo Unicuim. E olha só, o xamanismo, ele nasce na Sibéria. Há quem diga que ele surge na Sibéria. E num regime totalitário, a espiritualidade, assim como o budismo, foi no Tibete, eles foram rechaçados e presos. Então, assim, o artista, ainda para mais o teatro, estamos falando dentro do contexto das formas animadas, que é muito bonito, porque retira-nos um pouco daquele ego do artista, do ator, não é? Eu sinto isso. Às vezes, Sim. em circuitos, os egos estão mais inflamados. Então, a gente também não pode romantizar demasiado a nossa classe artística, porque é muita estrela, pouca constelação, muitas vezes. Tem razão. Mas o teatro lambi-lambi tem essa questão para finalizar, do individual, e isso é revolucionário, não sei se é revolucionário bem a palavra, e do coletivo, é transformador. Não é? Sem Para mim, dúvida. essa individual e coletivo é o parafuso em qualquer regime, seja capitalista, comunista, o que for. É o parafuso dentro de um sistema que nos quer todos iguais, e nós não somos todos iguais. Temos semelhanças. Temos É isso a aí. nossa... É. É isso aí. E a Elaine está dizendo aqui que é uma delícia te ouvir. É isso mesmo. É muito bom ouvir isso tudo, que é o que a gente pensa, a gente sente muito isso, né? E, enfim, infelizmente a gente já está aqui nos últimos minutinhos. Eu vou encerrar o papo antes que o Instagram encerre a gente no meio. Mas eu fico pensando muito nisso, nos perigos do sucesso, do dinheiro, né? Todo esse ego nas artes e como, de certa forma, o Lambi Lambi combate isso, né? Claro que somos todos humanos e as nossas vaidades estão nos lugares onde a gente está, mas o formato dele não estimula esse tipo de comportamento, né? Ele funciona melhor quando a gente consegue se despir um pouco da nossa vaidade. Isso é muito, muito bonito. Bom, Oi? assim, ainda tenho duas perguntas lá do Mas eu acho que a Lambi-Lambi. gente não vai ter tempo, que a gente tem 2 minutinhos. Tá. Então, beijo. A gente estar unidos pelo coração. É a grande Isso, revolução. O caminho de isso, estarmos unidos com o coração. sem E, dúvida. e se a gente não conseguir sair de casa tão cedo, a gente trabalhar a nossa resiliência. E estarmos juntos nessa resiliência, construindo coisas legais, artisticamente, ao invés de estarmos sempre reclamando e falando mal do governo. Eles são iguais. Bom, enfim, a É gente isso aí. continua.
A gente continua. A gente está chegando aqui nos últimos segundos, então vou dizer, agradecer todo mundo que acompanhou o Papo Lambeiro todos esses 2 meses, né, de programação. Agradecer nossas parceiras, agradecer a Larissa, que está sempre aqui com a gente, agradecer muito você que esteve aqui conosco e todos os outros convidados e convidadas que estiveram conosco. Dizer que o Papo Lambeiro vai ser legendado em espanhol. E é isso aí, gente. Um beijo grande e até a próxima, viu? Muito bom. Obrigado. Beijo a todos. Tchau.